Paz do Senhor Jesus, igreja. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1 em diante. Eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo, aleluias, quem é o maior no reino dos céus? Igreja, provavelmente estava tendo disputa ali, né? Talvez porque um estava se destacando ou sendo usado pelo Senhor. Eles queriam saber quem que é o maior. Só que a palavra do Senhor fala que Deus não faz acepção de pessoas, que nós seremos salvos pela graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. Amém? E Jesus chamando uma criança, olha que Jesus usou de exemplo, uma criança, a pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, aleluias, e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. O que é ser como criança, né? A gente começa a perguntar para Jesus, né? Jesus, como que é uma criança? Estou falando das crianças puras, tá, igreja? Porque a palavra do Senhor também fala que até as crianças dará a se conhecer pelas suas obras, se as suas atitudes forem puras e retas. Então tem criança que a gente já observa, né? Que já tem umas coisinhas que não agradam o Senhor, né, igreja? Mas as crianças puras, né? Quando a gente começa a observar as crianças, porque Jesus está falando assim, não se converterdes. Então é para a gente olhar as crianças, é para a gente aprender com as crianças. Então quando a gente observa as crianças no primeiro momento, quando as crianças se ajuntam em um determinado lugar, talvez nunca se viram, você pode prestar atenção, né? Elas chegam, elas começam a conversar, um conversa com o outro, elas não ficam medindo a roupa, elas não ficam medindo a classe social, o dinheiro, né? O que tem, o que não tem, né? Não são assim, aleluias. Elas não olham os status, né? Ela não olha a cor da sua pele. Elas não têm preconceito, igreja, não tem. Elas são puras, né? O que elas têm que falar, elas falam ali entre elas, né? Tudo que elas querem falar, elas falam, elas são espontâneas. Aí se elas brigam, elas vai lá e faz logo o que tem que fazer, briga logo, fala tudo o que quer falar, não é verdade? Não fica fingindo, né? Não, elas não fingem. Pede para uma criança te desenhar. Você vai ver a sinceridade delas. Não fica fingindo, né? Eles falam tudo. Se uma coisa tá boa, elas falam. Se não tá, eles falam também. Mas o que eu acho mais lindo nas crianças, igreja, é você briga com a criança, né? Daqui a pouquinho, ela está conversando de novo com você. Pode prestar atenção. Às vezes você fala bravo com a criança, daqui a pouquinho ela não tem raiva de você. Ela vem conversar com você de novo. Por quê? Porque é puro. É o olhar puro. Você vê criança com malícia? Estou falando das crianças inocentes, tá, igreja? Não tem malícia, não tem maldade, né? São puras, né, igreja? Jesus está falando assim, olha, observa as crianças. Ele colocou um exemplo, uma criança no meio dos discípulos, para os discípulos observar. E Jesus está falando para todos nós, através do Espírito Santo, né? Se nós não nos convertermos, né? Não convertermos, não mudarmos a nossa mente, o nosso olhar, a nossa fala, o nosso coração, como tinha uma criança, de modo algum nós seremos salvos. De modo algum. Estou falando para todos nós, igreja. Então vamos aprender com as criançadas, as criançadas puras, tá, igreja? Vamos aprender com eles, porque eles têm muito para nos ensinar, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus possa nos capacitar cada dia mais para sermos como criança, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que queremos ser salvos, né? Queremos ser salvos, Deus tem preparado um lugar para nós. E lá no céu não vai entrar pessoas magoadas, pessoas briguentas, não vai. Não vai entrar pessoas com rancor, pessoas maldizentes, não vai. Não vai entrar pessoas que semeiam contenda, não vai. Essas maldades do mundo, se a gente não mudar, né? Essas maldades que a nossa carne quer fazer, se a gente não mudar, igreja, nós não vamos ser salvos, não, nem adianta. O Senhor Jesus está falando aqui, ó, tem que mudar e ser como criança para poder subir, tá bom? Então vamos vigiar, né? Vamos vigiar porque queremos ser salvos, não queremos perder a nossa salvação. Então vamos observar as crianças,
Vamos pedir para o Senhor nos ensinar, vamos pedir para o Senhor, aleluia, mudar o nosso jeito de olhar, de falar, de pensar, tá bom? Igreja, essa mensagem foi que o Senhor colocou no meu coração. Tenha todos uma ótima noite. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto, tá bom? Deus abençoe a todos. A paz, igreja.